Vamos dar essas prosseguimento nos palavras de nossos Eusébio, estudos quando ele da semana diz que é passada, necessário iluminar o onde coração. nós vimos um Então, pouco a Tamires está conosco sobre pela a primeira vez evolução hoje. Nós espiritual, estamos estudando o livro No tentando Mundo entender. Maior, Tamires, capítulo 2, a preleção de Eusébio. E no capítulo 2, nós estamos no finalzinho do parágrafo 26, onde Eusébio diz o seguinte: antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Por que transitórias, né? Porque treva não é uma criação de Deus. Deus criou a luz, faça-se a luz, né? As trevas é a ausência de luz, só isso. Por isso que elas são transitórias. Tanto que Deus decretou que deveria haver um dia e uma noite, né? Um dia e uma noite, e a noite é transitória, né? Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre a questão de como evoluir, né? Hoje nós vamos dar prosseguimento no entendimento de que muitas vezes as pessoas nos perguntam, mestre, como que eu faço para evoluir? Qual é o caminho que eu devo seguir? Porque eu já participo da sopa no centro espírita que eu frequento. Eu ajudo na campanha do agasalho. Eu faço parte da equipe da campanha do quilo. Eu participo das atividades inerentes aos programas Alta de Souza. Eu faço a caridade sempre que está ao meu alcance, eu ajudo quem eu preciso ajudar. É isso. É parte. É o começo. Mas vocês têm que entender que a finalidade é torná-los seres integrais. Homem integral, em toda a sua essência. Então, a caridade, da maneira como muitos a entendem, ela fica muito próxima de uma obrigação. Uma atividade que você tem que fazer, se desvencilhar para a sua consciência ficar em equilíbrio, tranquila. Não pode ser assim. Então, vamos deixar a caridade como sendo consequência, como sendo efeito de algo muito maior que seria a causa. E qual é a causa? A causa é a atitude quando ela vem espontaneamente de uma mente que já está condicionada na luz, né? Então, o ser humano que ele evolui de forma integral, a caridade para ele vai ser uma consequência. Não é uma atividade que ele tem que ir toda terça-feira, toda segunda-feira, toda quarta-feira, e que onera, porque ele acaba se desvinculando de uma caridade muito maior, que é dentro de casa. E talvez uma caridade até muito mais fácil, muito mais difícil,
Porque é muito mais fácil, porque você não tem que doar nada, a não ser o quê? A sua paciência, o seu silêncio, a sua resignação com aqueles seres difíceis que foram jogados dentro do mesmo cadinho que cada um de vocês. Né? Então, todo ser humano ele tem esse afã de chegar a um estágio de evolução em que ele possa ser considerado como um ser humano integral, tal qual as palavras de Joana de Ângeles. Esse é o desejo de todas as pessoas, independente das suas crenças, dos seus credos, independente das suas convicções. Até um ateu, um agnóstico, é claro que ele anseia por tornar-se um homem integral. E o que é um homem integral? Né? Esse homem integral é aquele homem que tem paralelamente desenvolvidos, né, o seu intelecto, a sua sabedoria e a sua moralidade. Tudo isso de forma íntegra, total e harmônica. Né? Então, esses homens, né, que anseiam por esse estado de coisas, né, ele sabe que, ao tornar-se um ser integral, ele vai estar acima das vicissitudes da vida. Ele vai estar acima de todos esses sofrimentos, porque ele vai chegar no nirvana. Ele vai chegar num estado de iluminação. Então, as dores do mundo, né, serão sentidas por ele com compaixão, mas sem provocar nenhum estrago, como o que acontece hoje com os senhores. Qualquer notícia de um filho, de um neto que está com febre, desequilibra. Então, não tem nada de integral aí. Né? O problema de todas as pessoas que querem chegar nesse estado é que elas não querem fazer a sua parte. Né? Dar de si o esforço necessário, a energia necessária para poder alcançar esse estado de perfeição, de iluminação, por assim dizer. Né? Então, vamos entender uma coisa. Evolução espiritual está muito atrelado a progresso moral. Né? Completamente atrelado. E o progresso moral, ele é fruto das escolhas individuais, daquele tal de livre-arbítrio. Né? Então, desde os primórdios dos tempos, quando nós já estudamos isso aqui, assim, a perder de vista, pense no Neolítico, pense no Paleolítico, desde aqueles homens ditos homens da caverna, do homem pré-histórico, né? Desde aqueles tempos que o homem tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, ele começou de uma forma muito incipiente, muito instintiva. Por exemplo, ele, porventura, o clã abatia, os homens de um clã abatiam juntos um mamute, ou outro grande animal, um tigre de sabre. E todos da tribo, né, descarnavam juntos aquele animal e comiam todos juntos. Mas um da tribo, do clã, ele pode fazer uma escolha errada.
esconder dentro da sua tanga, por exemplo, um naco de carne para que pudesse comer escondido depois, sem que os outros participassem. Uma escolha incipiente, pueril, infantil, mas que naquele tempo, que eles estavam recém-saídos do reino animal, fazer esse tipo de escolha pesava muito. E a somatória de escolhas erradas é que fez com que o homem chegasse a esse estado em que ele está hoje. Né? Então, hoje que você é um ser lúcido, não é mais uma criança espiritual, tem consciência da responsabilidade que você tem sobre as suas escolhas, e hoje você faz escolhas erradas conscientes. Né? Olha o exemplo. Jesus diz à mulher adúltera: eu também não te condeno. Ele perdoa. Vá. Vai viver sua vida. Vai tocar sua vida. Mas não tornes a pecar. Por quê? Porque quando ela cometeu o adultério, ela podia estar cometendo um erro sem pesar as consequências, sem pesar o seu ato em si. Ela podia estar cometendo aquele erro por fuga, por livrar-se de violência, por necessidade de afeto, não importa. Mas a partir do momento em que Jesus tocou o seu espírito e disse: eu já te perdoei, mas não tornes a errar. Ela estava consciente. E aí, se ela volta a praticar o ato do adultério, é outro peso e outra medida no seu progresso moral. Né? Então, essas escolhas que o espírito vai fazendo, escolhas acertadas, escolhas equivocadas, né? Ele vai fazendo um grande mosaico de experiências, né? E é este mosaico de experiências que te representa hoje. Você é um mosaico de todas as escolhas anteriores, boas e aquelas que não foram acertadas. Então, eu costumo dizer uma coisa que sou muito mal interpretado, mas foram os erros que te trouxeram até aqui. Foram os erros que te ensinaram o que você sabe. Mas você cometeu esses erros quando você estava num estado comal. Você estava tão imerso, né? Na matéria, na realidade criada pela mente coletiva, que você se deixou levar. É como se você soltasse o seu corpo na praia e deixasse as ondas te levar para o fundo do mar, para o meio do oceano. Né? Aí você acorda como você está acordando hoje e você olha para todos os lados e o que você vê? Você vê água por todos os lados. E cadê a terra firme? Né? Então, esse processo evolutivo, ele está muito atrelado às suas novas decisões, às suas novas escolhas. E quando a gente fala na reforma íntima, não tem como
Não tem como você voltar no tempo para pagar. Tem como você fazer diferente agora. Reforma íntima. Reforma íntima é esse momento, é agora. São as decisões que você toma agora, presentemente. Isso é que é reforma íntima. E a partir desse momento, a partir dessas novas decisões, a partir dessas novas conjunturas, das suas novas atitudes, você tem condições de permitir que as memórias daquele determinado erro sejam dissipadas, né? Então, não é um processo rápido, do ponto de vista humano, que tem 15 mil quilos de atmosfera aí, de gravidade sobre os ombros. Para nós, para vocês é lento. É um processo lento, mas é inevitável. Não tem outro caminho. É uma rota obrigatória. Então, você empurrar de barriga, você adiar para a próxima reencarnação, você falar assim, eu só hoje. Tudo bem, está tudo certo. Você só está retardando, né, esse processo. É obrigatório, é inevitável, mas não tem tempo para que ele ocorra. No caso do planeta Terra, nós já dissemos, não será mais possível que você permaneça aqui. Mas você pode continuar, né, usufruindo dessa energia animalizada, bem inferior, em um mundo primitivo. Né? Então, está tudo certo. Depois nós falamos, né, no nosso estudo anterior também, que o ser humano ele é um ser relacional, ele se relaciona com tudo à sua volta. E que a evolução espiritual, ela implica numa perfeita conexão deste relacionamento. Então, não basta você se relacionar, porque, veja bem, o ser humano é um ser relacional. Tudo bem, ele se relaciona com os reinos da natureza, com o elemento água, com o elemento fogo, com o elemento ar, com o elemento terra, né? Ele se relaciona com o reino animal, ele se relaciona com o reino hominal, ele se relaciona com o reino angelical e divinal. E aí, angelical, a gente pode incluir espiritual. Pois bem, agora a pergunta que eu faço: não basta ele se relacionar com esses reinos para dizer que ele está angariando pontos na sua linha evolutiva. Absolutamente. Por quê? Senhores, me respondam. Como é que o ser humano se relaciona com o reino animal? Né? Esses bichos que vocês comem todos os dias, né, que vocês ainda se alimentam desses músculos sanguinolentos, vocês já pararam para pensar o sacrifício desses animais, os maus tratos pelos quais eles passam? A forma bizarra, cruel de reprodução, de abate, de engorda, de tudo. Até os peixes, que agora são confinados. As pobres das aves, que passam 24 horas sob uma luz intensa para poder, né, proporcionar maior quantidade de ovos. Como que o homem está se relacionando com o meio animal? Porque uma coisa é ter o seu pet, porque o seu pet não é um animal.
Seu pet é quase um humano, né? Então, uma coisa é o pet, outra coisa são os animais. E não é assim. Como que o homem está se relacionando com a terra, com as florestas, com as matas, com o cerrado, com as caatingas? Como é que o homem está se relacionando com tudo isso? Né? Quantos incêndios criminosos vocês têm notícias por ano? A questão do desmatamento com o agravamento, né, do aquecimento global, que é uma realidade, não é mais uma utopia, não é mais uma ficção. Como que o homem está se relacionando com o meio mineral, com a extração de minérios, com a extração de ouro, de pedras preciosas, poluindo rios, acabando com os rios? Como é que o homem está se relacionando com a água, com a poluição dos rios, dos mares? Os corais estão em extinção. E quando os corais se extinguirem, as algas também serão extintas. E quando as algas forem extintas, não haverá mais plâncton nos oceanos. Quando os plânctons forem extintos, não haverá mais vida. E isso é um caminho que está a curso. E aí você pode se perguntar, como que o homem se relaciona com o meio hominal, com outros seres humanos? Fazendo guerra. Ele acha que fazer guerra é só soltar 200 mísseis em cima de um país que já está destruído. E não é isso. Você faz guerra, né, na sua família, você faz guerra com a sua coletividade, com os seus pensamentos, com as suas falas radicais, com a sua inflexibilidade. Então, para evoluir espiritualmente, o homem precisa rever essa conexão que ele tem com tudo à sua volta, a maneira como ele está se relacionando com tudo à sua volta. E tem que ser um exercício constante de vigília, né, sobre si mesmo, no sentido de que ele possa se reintegrar com tudo e com todos. Por quê? Porque você faz parte deste vasto universo. Você não está desconectado de nada. Mateus capítulo 18. O que é feito aqui embaixo, reverbera aqui em cima. Por que reverbera aqui em cima? Porque você está conectado. Imagine você como se fosse uma árvore com uma raiz imensa. Uma raiz que vai conectando com outra raiz, que conecta com outra raiz, que conecta. É isso. Você precisa se integrar com tudo e com todos à sua volta e sentir-se parte desse vasto universo. Houve um tempo em que você não prestava atenção na forma como você falava, como você se relacionava, o que você comia. Você não tinha essa percepção. Você trabalhava 12, 14 horas por dia a título de cumprir metas, mas, na verdade, era fuga, porque você precisa se disciplinar, o seu corpo pede socorro e você precisa se relacionar consigo mesmo, né? Agora, hoje, você está desperto, você precisa ver o que você coloca no seu prato. Que tipo de alimento você coloca no seu prato? Você coloca alimentos vivos, como as folhas. Nós estudamos isso quando vimos o método Kirlan. Você está colocando grãos, alimentos vivos, né? Ou você está se alimentando de química?
de corantes, de conservantes, né? De alimentos mortos. Alimentos mortos, porque a partir de um momento em que um boi, um porco, um carneiro, ele é abatido, a partir daquele instante, aquela carne entra em estado de putrefação. Ela vai ser congelada já no início do seu estágio de putrefação. Ah, não, mas eu compro carne fresca no açougue. O animal foi abatido às 5 da manhã, às 10 da manhã eu estou comprando carne fresca, em estado de putrefação. E onde que ela vai terminar essa putrefação? No seu intestino. Ainda que você possa cozê-la, cozinhá-la, ela vai terminar o seu processo de putrefação no seu intestino. Por mais ou menos de 36 a 48 horas, ela ficará depositada no seu intestino, apodrecendo, para que as enzimas consigam quebrá-las, quebrar as fibras, quebrar aquelas proteínas e transformar aquilo num bolo fecal. E enquanto ela está depositada no seu intestino, se o seu pensamento não for aquele pensamento alinhado com a luz, se você estiver em baixa vibração, inevitavelmente, você angaria aqueles corpos vampirizadores, aquelas bactérias espirituais que nós já estudamos e que vão sugar a energia desse sangue, dessa carne podre que está no seu intestino. Né? Simples assim. Agora, a partir do momento em que você se sente conectado com o universo, a partir do momento que você está conectado com o universo, você está conectado com todas as coisas, com os animais. Então, você não vai comer um animal, porque você está conectado com ele. Né? Você se sente unificado a tudo que existe. Na terra, no mar, no ar, no espaço sideral, no cosmos. Você está unificado com tudo. Então, seus pensamentos mudam. Você está em outro nível de pensamento. A sua frequência energética muda. As suas atitudes mudam. Isso é avançar na sua escala evolutiva. Isso é avançar. Então, vocês estão percebendo? Olhem aqui para mim. Vocês estão percebendo que a evolução espiritual, ela não dá de fora para dentro? Então, quando eu falei que a caridade é uma consequência, você achar que vai lá na rua, dar um prato de sopa, fazer essa caridade, e que isso vem para dentro como evolução, não é assim que funciona. Essa caridade, ela é consequência. Tem que ser de dentro para fora. A sua evolução, ela é natural, ela é um reflexo do seu pensamento, que vai ser manifestado nas suas atitudes. Por isso que eu disse, começa agora. Vá e não tornes a errar. Eu também não te condeno, diz o mestre. Então, a evolução é esse processo contínuo, tem que começar em algum momento. Tem que começar em algum momento. Que comece agora, com novas atitudes. E siga a eternidade afora. Se os senhores têm grande dificuldade em abrir mão de comer um animal, comece escolhendo quantos dias por semana vocês vão fazer uso desse tipo de alimento. Porque ele foi necessário por um tempo. Hoje não é mais. Ele ainda é necessário para as crianças que estão em fase de formação dos seus ossos, dos seus músculos, do seu próprio cérebro. Mas para os senhores,
né? Então, escolham quantos dias por semana. Escolha uma carne branca. Começa a ir tirando. Vai chegar um momento que você não vai querer nem a carne branca. Você estará já em conexão com o reino animal. Aí sim a sua compaixão será total. Porque você ter compaixão de um cavalo que sofre maus tratos por uma carga pesada, por um trabalho exaustivo. Você ter compaixão de um cão abandonado na rua, sofrendo maus tratos. Você ter compaixão de pássaros engaiolados. E você não ter compaixão de um animal que é abatido para poder te dar prazer, está errado. Está na hora de mudar essa concepção. Né? A primeira vez que eu falo sobre isso aqui, está na hora de começar a mudar. E eu falo para o meu canal. Para o meu canal. Né? Então, mais importante do que se preocupar se está... será que eu estou evoluindo? Será que é assim? Não se preocupa com isso, não. Não se preocupa. Olha o que eu falo para vocês. Façam sempre o seu melhor dentro do seu possível. Pronto. Pronto, faça o seu melhor a cada dia. Vá se superando aos poucos. Você não tem que mudar do dia para a noite. Você não tem que provocar mudanças drásticas. Nós estudamos isso recentemente no Livro dos Espíritos. Faça mudanças gradativas. Não polua. Não polua. Faça o seu lixo. Ah, não tenho coleta, eu não tenho coleta seletiva. Crie a sua coleta seletiva, porque tem muita gente que passa recolhendo. Lave, limpe os seus vasilhames antes de pôr no lixo, porque um ser humano vai manusear aquilo cheio de vermes. Não custa nada. Coloque-se sempre no lugar do outro. Quebrou um vidro, você vai colocar no lixo, você coloca dentro da sacola de lixo, o lixeiro, ele não sabe que tem um vidro quebrado ali. Como que você está se conectando com o outro homem? Então, coloque esse caco de vidro dentro de uma garrafa plástica, dentro de uma caixa, escreva por fora. São pequenas atitudes, senhores. São pequenos gestos. Hoje já não basta o senhor levantar de um ônibus cheio para dar lugar para um idoso. É preciso mais. O sorriso, um cumprimento, ouvir uma pessoa que precisa falar. Às vezes ela só precisa falar. E aí nós vamos entrar no outro tópico, que é a questão da intelectualidade, porque muitos seres acham que é a quantidade de formação que vai tornar ele um homem evoluído. Né? Ele tem um sólido conhecimento acadêmico, ele domina vários assuntos, ele conhece de artes, ele conhece de política, ele sabe falar sobre estratégias de guerra, ele conhece temas espiritualistas, mas ele não é sábio. Porque o homem pode ter 5, 6 diplomas superiores e não ser sábio. Né? Então, Emmanuel, ele diz que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Qual que é a presença de Deus? Aonde que está Deus em si? Dentro de si, sua essência. Então, 2 asas te conduzirão. Uma se chama amor. A outra, sabedoria. Ele não disse instrução. Ele disse sabedoria. São as 2 asas. Né? Então, lá no livro Consolador,
tem uma questão que o meu canal nos trouxe, mas ela não colocou o número da questão. Ela colocou só a questão. Mas aqui ela colocou assim, a questão 204. Então, perguntam assim para Emmanuel. Emmanuel, a alma humana poder-se-á elevar para Deus? Poderá ir para Deus tão somente com o progresso moral? Né? Somente progredindo a moralidade, sem os valores intelectuais? Olha o que Emmanuel responde. O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará à perfeição infinita. No círculo acanhado do planeta Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos, quais? Progresso moral e valores intelectuais, são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. O primeiro, progresso moral, se sobrepõe ao segundo, que são os valores intelectuais. Porquanto a parte intelectual, sem a parte moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, veja bem, a intelectualidade também é importante, mas ela está um nível abaixo do progresso moral. Mas ela também faz parte do seu progresso, da sua evolução espiritual. No encontro anterior, eu disse aos senhores que a alma humana passa por todas as experiências. E aí eu dei um exemplo, passa por todas as profissões, né? Eu dei o exemplo do médico a semana anterior. O médico, ele cuida da doença. E muitas vezes não valoriza aquele servidor que cuida do doente, no caso, o enfermeiro. Numa outra existência qualquer, não necessariamente a próxima, ele pode nascer como um enfermeiro e conhecer o outro lado. Ele já tem a experiência do médico. Agora ele precisa conhecer a experiência do enfermeiro. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, há uns 25 anos atrás, nós acompanhamos a manifestação de um dos nossos, vamos chamá-los de membros, né? Em que ele exercia a profissão de médico anestesiologista. E ele foi assassinado de uma forma muito brutal, muito cruel. Ele teve todo o seu corpo ferido de forma muito cruel e que supõe-se a perícia dos homens, né? Porque a verdade é que realmente isso aconteceu, que ele morreu aos poucos, porque aquelas almas empedernidas no mal foram, né, cortando ele aos poucos. Então, depois ele vem, depois de alguns anos, vem trazer um relato maravilhoso, esplendoroso, de que lá naquele tempo que nós estudamos da separação da religião, da ciência, em que eles estavam estudando, né? A medicina se desvinculou da filosofia totalmente, e eles estavam estudando anestésicos, medicamentos que pudessem aliviar o sofrimento de um paciente na hora de ter que cortar, amputar uma perna, que era muito comum nas gangrenas, porque não se conhecia ainda o antibiótico, né?
E então usava-se muitas pancadas na cabeça, esse tipo de coisa, mas eles estavam experimentando. E eles faziam esses experimentos com diferentes tipos de mecanismos, se valendo de prisioneiros vivos. Então, eles compravam esses prisioneiros, literalmente compravam, né? Os carcereiros vendiam à mercê da justiça, que também era cega, vendiam esses prisioneiros para o seu grupo poder fazer estudos. Então, ele declara que esses prisioneiros, eles passavam por torturas terríveis nesses testes de possíveis anestesiológicos, fármacos, né, que poderiam anestesiar e que não surtiam efeito. Então, ele pede para passar para o outro lado. Ele foi prisioneiro de ladrões, de criminosos, que, na verdade, eram os mesmos criminosos do passado, os prisioneiros do passado, que foram vítimas dele. E você vai ser coveiro, você vai ser faxineira, você vai ser magistrado, você vai ser diplomata, você vai ser escritor, você vai ser ator, você vai ser piloto, você vai viver todas as experiências. Porque o seu intelecto angarie, né, experiências naquele mosaico que nós falamos. Entenderam? Então, não tenham orgulho. Você está vendo o lixeiro, eu estou falando para você ter compaixão do lixeiro, porque você vai ser um lixeiro também. Em algum momento, de alguma forma, você vai ser aquele que coleta o lixo. E aí, você gostaria de ferir suas mãos ao pegar uma embalagem que tivesse um caco de vidro pontiagudo? Você gostaria de trabalhar nas usinas de reciclagem com material fétido, sujo, cheio de vermes, quando dependia de apenas passar uma água? É isso. E é isso que acontece. Então, nosso canal trouxe também do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, uma parte do prefácio, né, que é feita por Emmanuel. E ele vai reforçar esta fala, porque ele diz que o túmulo é uma porta à renovação. É uma porta à renovação. Assim como o berço é um acesso à experiência. Olha que coisa fantástica. A porta, o túmulo é a porta de renovação. E o berço é o acesso à experiência. E que nosso estágio na Terra é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Lembra o exemplo que eu dei do trem de ferro passando pelas estações? Quando nós estudamos, né, as zonas umbralinas, agora, recentemente. Então, nosso estágio na Terra é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E advertiu: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, à intelectualidade e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, a reforma íntima. É impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ou seja, não tem como evoluir. Então, são tópicos que o ser, em seu processo de despertar, ele tem que estar atento.
E aí, questão 133 do Livro dos Espíritos, mais uma contribuição do nosso canal para que pudéssemos discursar a respeito. Quando Kardec pergunta, né, à equipe codificadora qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que Deus impõe a encarnação? A imersão do espírito, que é fogo, que é energia, numa coisa concreta, pesada, tangível. Por que Deus impõe isso ao espírito? E eles respondem que a encarnação tem o fim de fazer com que essa mônada celeste, esse princípio inteligente que foi criado por ele, chegue à perfeição. Então, nós dissemos aqui, né, que cada criatura de Deus, cada criatura, em cada um dos elementos, é a vontade de Deus expressa no seu desejo, porque ele é a perfeição, onisciência, onipotência, onipresença. É a sua vontade expressa no seu desejo de sentir cada estágio da perfeição. Ele quer sentir. Através de cada um. Através de você, através de mim, através do seu pet, através de uma pedra, através de uma planta, através de um mar, através de um rio, através de uma estrela, através de uma galáxia. Ele está sentindo. Tem o Cristo e tem o eu inferior. Ele está sentindo. Né? Então, para uns, essa imersão da energia num corpo denso é expiação. Para outros, é uma missão. Agora, para ambos, né? Para ambos, para que possam alcançar a evolução, a perfeição. Eu não gosto de falar perfeição, porque parece que é tornar-se Deus, né? Isso a gente só vai ver lá para frente. Mas para eles alcançar essa perfeição, eles terão que sofrer todas as vicissitudes, tudo que é inerente a esse mundo corporal. E é aí que está a expiação. Ou seja, veja bem, você praticou centenas de crimes, a sua experiência na Terra é uma experiência cheia de controvérsias, cheia de provas, de expiações. É o que eu acabei de dar o exemplo do médico anestesiologista. Né? Então, você, porventura, esfaqueou um irmão seu com a sua adaga, né? Para poder roubar dele a sua criação, lá no século II, para roubar dele as suas terras, para aumentar as suas terras. Agora, isso lá no século II, agora, no século XXI, você nasce com um problema grave de coração, que você tem que arrastar esse problema pela vida inteira, você se vê limitado, você não consegue trabalhar, você... Entendeu? Agora, se você tivesse feito escolhas mais acertadas, se você tivesse errado menos, muito provavelmente, nessa existência, você teria mais provas do que expiações. Por que são provas? São aqueles testes que você passa para um estágio superior. Só está conferindo seus conhecimentos. É diferente de expiação, porque a expiação, você tem que passar por ela para poder sentir na pele o que o outro sente, para você aprender compaixão. Quem com ferro fere. É isso.
Mas também a encarnação ela vai visar outro fim, né? Colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na criação. Lembra que a gente cansa de dizer para vocês que vocês são co-criadores? Lembra que Jesus, no final do Sermão do Monte, afirmou lá no Evangelho de João, sois deuses? Ora, se você é um co-criador, se você é um Deus, você tem que criar. Então, você tem que colaborar na criação do Pai, do Criador primordial. Ele é o Criador primordial, você é um Criador secundário. Então, para executar essa parte que te cabe, em cada mundo por onde você estagia, né? Esse espírito, né? Ele toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria desse mundo, ou seja, esse corpo físico, que aqui no seu planeta Terra tem essa aparência. Em outro mundo vai ter outra conotação. Às vezes a vida inteligência, às vezes não, isso acontece. A vida inteligente num determinado mundo é um mineral, né? Mas no mundo em que você estiver estagiando, você vai ter que cumprir com a sua parte na evolução, no progresso da criação. Aí vocês estão entendendo, né? Que você concorre para a obra geral, enquanto você mesmo se adianta. Olha a conexão, olha a conexão. Cada vez que você dá um passo para frente, o mundo muda de lugar. Cada vez que você tem uma atitude de luz, o mundo fica mais iluminado, né? Então, Kardec faz um comentário dizendo que a ação dos seres corpóreos reencarnados, ela é necessária na marcha do progresso do universo, né? Ela é necessária. Mas o Pai, o Criador primordial, ele linkou, ele fez uma conexão que enquanto você ajuda nesse progresso da obra, da criação, você está se aproximando dele. Você está voltando para casa. Olha que maravilha. Tudo se encadeia. Tudo é harmônico, tudo se relaciona na natureza, né? E depois uma última questão que ela nos sugeriu, a 133, né, que pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos foram criados princípio inteligente, molécula, simples e ignorante. Todos foram tendo oportunidade de se desenvolver, de progredir, de fazer suas escolhas. Tá certo? Então, alguns erram menos e evoluem mais rapidamente. Mas tem que pensar que Deus criou todos iguais. Ele não ia criar uma legião de anjos lindos, puros, felizes, que vivem na luz, e criar 8 bilhões de seres encarnados, sofridos, desesperados, angustiados no planeta Terra. Isso não é justiça, né? E a subquestão pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não vai isentá-los do sofrimento da vida corporal? Olha, mais uma vez eles respondem: chega mais depressa ao fim, mas não o isenta de ter que passar pelos mesmos caminhos, né? Então, o Chico Xavier, com a luz que ele já tinha na sua última encarnação,
Ele estaria isento de ter que passar por essa encarnação? Ele passou por essa encarnação porque ele tinha provas a espiar, por isso que ele nasceu pobre. Ele tinha provas a espiar, por isso que ele foi parar na mão da madrinha dele. Ele tinha provas a espiar, por isso ele foi caluniado pelo sobrinho nos jornais. Ele tinha muitas provas ainda a espiar, mas ele espiou todas. Inclusive as provas pelas quais ele tinha que passar. Ele passou pela prova do olho enfermo, ele passou pela prova da dona Angina, como ele chamava. Ele passou por diversas provas, além das expiações que ele tinha, nos seus 92 anos. E venceu todas. Fez escolhas boas, acertadas. Então, chega mais depressa ao fim. Né? Vocês entenderam que nossos sofrimentos, sofrimentos de cada um, é resultado das escolhas? Comecem a fazer escolhas acertadas daqui para frente. Comecem a fazer escolhas, né, que vão levá-los à felicidade. Então, voltando lá que intelectualidade não é sabedoria, né, a gente encontra muitas pessoas com o ego inflado. Se achando, eu falo inglês, eu sou poliglota, eu tenho curso de mestrado, eu tenho curso de doutorado, eu aprendo isso, eu sei aquilo, eu sou um exímio pintor, eu sou um excelente musicista, eu sou um excelente escritor, eu conheço as artes da ciência natural, mas não é sábio. Né? Sábio é aquele que angaria conhecimentos, introjeta-os no seu intelecto e faz com que esses conhecimentos se transformem em sabedoria. Né? Então, muitos podem ter um coeficiente de inteligência muito alto em qualquer tipo de QI, né? Pode ter muitos títulos honoríficos, respeitáveis, né? Pode pertencer ao Supremo Tribunal de Justiça, mas a ausência de humildade, senhores, denotará por si só a inferioridade do espírito. E aí ele pode ser muito evoluído entre os homens. Ele pode ter uma conta bancária muito alta, mas ele pode ser um dos menores no plano ascensional. Lembra, dos últimos serão os primeiros? Né? E até endossando a pergunta de Kardec, né? Por que o homem tem que evoluir? Por que o seu destino é evoluir? Por que ele não pode ficar no estágio da ameba? Ele gostou de ser ameba. Eu quero continuar sendo ameba. Eu gostei de permanecer aqui na Terra. Tem problema ter guerra, tem problema ter escassez de alimentos, não tem problema ter conflitos. Eu gostei de ficar aqui na Terra. Por que ele é levado a evoluir? Por que ele é desafiado a evoluir? Provocado, literalmente provocado a mudar alguma coisa. Porque ele precisa resgatar a sua consciência. Ele precisa se lembrar de
do que ele é, de quem que ele é. Ele precisa retornar à sua natureza divina. E essa natureza divina que a gente ensina vocês a encontrarem no interior de cada um, ela sempre esteve, ela sempre é de todo sempre. E ela sempre estará unificada ao todo, que é a fonte, que é Deus. Você está entendendo que você não está desconectado de Deus? Eu sou Deus em mim. Lembra quando nós ensinamos esse mantra? Eu sou Deus em mim. Eu sou a luz de Deus em mim. Eu sou o amor de Deus em mim. Eu sou a prosperidade de Deus em mim. Eu sou a fonte de toda a sabedoria de Deus em mim. Eu sou toda a riqueza do universo de Deus em mim. E aí para frente. Porque você faz parte desse todo. Então, da mesma maneira como nós falamos da vida material, da vida no corpo, a vida espiritual também precisa, né, criar condições apropriadas para que a consciência de cada um, né, vá elevando progressivamente dos seus veículos inferiores, que é o corpo humano da Terra, para a sua natureza mais superior, até chegar na Trindade Divina. O Cristo superior, ou o eu superior de cada um, que cada um tem. A polaridade, lembra da polaridade? Né? E o nosso trabalho de estarmos aqui na Terra é exatamente isso. Primeiro, nós estamos trabalhando na obra, né, do Criador primordial, dando a nossa parte, colaborando, fazendo a nossa parte nessa obra. Ao mesmo tempo que a gente faz essa colaboração, nós estamos alavancando um passo a mais no nosso próprio progresso espiritual, porque tudo é dinâmico. Jesus de Nazaré, se você o visse hoje, ele não é mais o Jesus de Nazaré de 2000 anos, claro que não, porque ele evoluiu no tempo da Terra 2000 anos. Ele não ficou parado, esperando que você evoluísse até chegar onde ele está. Não, ele continuou evoluindo. Então, esse processo é um processo extremamente longo. Né? E ele demora muito, principalmente ele demora muito, porque a sua consciência, ela se identifica muito com os instrumentos da qual ela se vale, o seu veículo de manifestação, que é o corpo. Ela gosta do corpo. E ao longo dos milênios, né, ao longo desse processo, você passa a acreditar, a sua consciência passa a acreditar na ilusão de que ela é um corpo. Um corpo material, em vez de acreditar na realidade de que ela é um espírito que tem um corpo. Ela acredita piamente que ela é um corpo que tem um espírito. Não é isso que vocês acreditam, senhores? É isso que vocês acreditam. Vocês acreditam que são um corpo que tem um espírito, e não é assim. Vocês são um espírito que tem um corpo. Então, quando esse corpo acabar, acabou o espírito? Não, o espírito continua. Mas se você é um corpo que tem um espírito, quando seu corpo acaba, o espírito acaba também. Quando você é um espírito que tem um corpo, quando o corpo acaba, o seu espírito continua. Né? Então, são ilusões que você cria. Uma outra ilusão é de que você tem a alma, né? Você possui uma alma. Todos vocês acreditam nisso. Na verdade, você é uma alma. Uma alma, um espírito, uma entidade extraterrena. Você é
essa entidade, você é esse espírito, você é essa alma que usa temporariamente uma roupa. E essa roupa se chama corpo. Mas você vai trocar de roupa quando você tomar um banho, quando você passar por um processo de limpeza. Você vai trocar essa roupa, vai colocar uma roupa melhor. Então, somente quando você tiver introjetado na sua consciência, muito além da sua consciência de vigília, que é o seu ego, né? Lá na sua consciência verdadeira, que atua, né? Só quando você tiver desenvolvido essa consciência, muito além do seu ego, né? Que atua nessa mente concreta, que é a sua realidade, é que vai ser possível você se aproximar de Deus, do conhecimento de Deus. Né? Então, é por esse motivo, senhores e senhoras, é por esse motivo que nós insistimos tanto, que nós insistimos muito com os senhores na questão do autoconhecimento. Ou no conhecimento de si mesmo, nesse despertar. É por isso que nós insistimos tanto na necessidade de vocês se reconhecerem, voltarem para dentro, entenderem que vocês... quando a gente faz meditação com vocês, o arturiano fala assim para você, se observe. Ora, se você está se observando, é porque você está fora de você. Você transcendeu o seu corpo. Então, você não é o seu corpo. Você não é o seu corpo. Por que chorar tanta morte de um ente desencarnado? Ele está liberto. Você precisa se reconhecer de que é um ser espiritual vivendo uma experiência material. É necessário esse entendimento. E como alcançar? Como alcançar isso? Somente através do silêncio da mente. Silenciar a mente. Diminuir o seu ritmo, porque ela não vai apagar. Diminuir o seu ritmo. Isso você consegue através da interiorização. Do voltar-se para dentro. A respiração, o silêncio, olhos fechados, né? Alinhar os chakras, porque é importante que, nesse momento, os seus chakras estejam alinhados, para haver uma sincronicidade entre todos os seus discos geradores de energia. Então, é ali, quando você acalma sua mente, né, que você vai voltar para dentro, vai começar a se iluminar, vai buscar a sua essência divina. E vocês não têm muito tempo, nós proporcionamos isso para vocês por meia hora às terças-feiras, que é pouco. Esse momento deveria durar pelo menos uns 45 minutos. Mas ficam todos apressados, né? Olhando o relógio, precisa se desvencilhar logo, porque tem outros compromissos, tem outros a fazer, nós entendemos. Então, procurem praticar isso mais vezes, mas não adianta você fazer isso deitado na sua cama na hora de dormir, porque você não vai conseguir, você vai dormir. E não é dormindo que você alcança esse momento de interiorização. Então, é a quietude. Olha, você está no meio de um grupo de pessoas gritando, aquela balbúrdia, você está com a sua mente em quietude. Você está olhando tudo que está acontecendo, você está ouvindo, mas a sua mente está em quietude.
Então, você vai aprendendo a expandir a sua consciência através dessa quietude, através desse silêncio mental. Você vai expandindo cada vez mais a sua consciência. Vai tendo insights, vai tendo déjà vu, vai tendo presciência, vai vindo profecias, vai vindo lembranças de vidas passadas, os sonhos que você jamais se recordava deles, agora você começa a se lembrar dos seus sonhos, vai tendo revelações. Sua consciência vai expandindo. E quanto mais a sua consciência está expandindo, é mais sinal da sua evolução espiritual. É um sinal. Agora, não significa que você não lembrar do sonho, não significa que você não esteja evoluído. Nós estamos dando aqui parâmetros, exemplos. E qual um dos principais itens para que o ser humano alcance a sua iluminação? Perdão. Sem perdão, não tem conversa. Não tem. Vocês viram que eu apresentei vários tópicos, que são os tópicos que aquele que está no seu processo de despertar, que quer promover sua reforma íntima, precisa praticar. Ele tem que ter intelectualidade, conhecimento, mas ele tem que ter sabedoria. Ele tem que ter humildade, né? Ele tem que ter amor, as duas asas. Né? Ele tem que aquietar a sua mente. Ele tem que voltar-se para dentro. Eu mostrei vários caminhos. Estou mostrando um dos mais importantes. Perdoar. A si, ao outro. Perdoar é uma escolha de cada um. É uma escolha seletiva. Você escolhe perdoar e seguir leve, ou você escolhe não perdoar e carregar um fardo. Você não gosta do seu ofensor, mas você dá uma extrema importância a ele, porque você lembra dele o tempo todo. Você lembra dele, você lembra do que ele te fez, você enfatiza a personalidade dele, você dá importância a ele. Porque os indivíduos, eles só carregam na sua memória consciente, né, as coisas que são mais relevantes para ele. Porque não cabe muita coisa nesse arquivo. Então, ele carrega só o que é mais relevante. E você deixa de colocar um conhecimento que é importante, uma meditação que é relevante, uma mensagem psicofonada, uma mensagem canalizada que traz um grande entendimento, você deixa de dar espaço para isso dentro da sua mente consciente, de vigília, porque você está ocupando o espaço com o seu ofensor. Você está dando importância demais para ele. Você dá muita importância para ele. Né? Então, você carrega a imagem do seu desafeto dentro de si porque você gosta dele. É um amor doente. A raiva é um amor doente. Vamos recordar nossos ensinamentos lá de polaridade. Não, eu não gosto dele, eu tenho ódio dele. É um amor doente. Sinto muito. Né? Então, você quer ficar livre dele, da imagem dele? Perdoe, deixa ele seguir a vida dele, porque ele não segue a vida dele porque ele está amarrado em você. Ele está preso a você. As conexões lá do começo do nosso estudo de hoje. Você está conectado a ele. Você manda energia para ele de aprisionamento, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Né? E ele manda as energias para você de enfermidade, de depressão, de angústia, de suicídio, porque ele recebe as suas vibrações,
ele não sabe interpretar essas vibrações, chegam nele e acabam tornando-se enfermidades. E volta para você, pior do que quando veio a ofensa. Então, você fica carregando um fardo de culpa porque você praticou um erro com alguém e o alguém não te perdoou. Então, se perdoe. Se perdoe. Eu errei, olha a mulher adúltera que nós demos exemplo. Eu errei, eu não estava desperta naquele momento, eu não tinha consciência, mas agora eu não vou mais errar, porque eu ouvi o chamado de Jesus. Eu também não te condeno, vai e não tornes a errar. Então, se perdoe. Porque se ele não está te condenando, por que você vai se condenar? Por que você vai carregar esse fardo? Se perdoe. Mas também perdoe o outro. Se livre da mágoa, do ressentimento. Porque quem está magoado, quem está ressentido, não é a sua consciência verdadeira. É a sua consciência da mente concreta. A sua consciência de vigília. É aquilo que você chama de ego. É ela que está magoada, porque você feriu o brio dela. Você ouviu algo que você não queria ouvir. Você não gostou do posicionamento do outro. Você não gostou da atitude do outro. Você não gostou do que o outro falou. Então, é o seu ego que está te dificultando. Olha bem essa figura. Né? Então, o perdão, ele é como uma tocha. Né? Você está na escuridão. A partir do momento que você perdoa totalmente, é como se aquela tocha, aquele farol, ele brilha, ele ilumina o seu mar escuro. Né? É uma coisa fantástica, é um start fantástico. É um Fiat Lux. Então, a gente falou das provas e expiações, perdoar é a decisão que você toma conscientemente de não sofrer mais. Você toma essa decisão. Porque você não carrega mais fardos pesados. Se você não carrega mais fardos pesados, você não adoece mais. Você não sofre mais pelas coisas da realidade da mente concreta. Você não vai dar, você escolhe não dar mais valor à raiva. Você escolhe não dar mais valor à mágoa, à vaidade exacerbada, ao poder, ao orgulho. Você escolhe não ter razão, você escolhe ser feliz. Você renuncia. Não quero ter razão. Eu quero estar bem, eu quero estar em paz. Você renuncia ao desejo de magoar os outros. Os outros podem te magoar. É problema deles. É o momento deles. Como a Ádila trouxe o ensinamento de domingo. O momento do sábio e o momento do escorpião. O momento do escorpião é de ferir. O momento do sábio é de perdoar. E quando você perdoa, você se cura. O sábio se recupera logo da ferida do escorpião, provocada pelo escorpião. Porque você se cura. Por quê? Porque tem uma tocha muito radiante iluminando você. A tocha dissipa as trevas. A luz do sol, ela é remédio para todas as enfermidades. Essa tocha é remédio para todas as enfermidades. Você não adoece. Né? Então, você não pode evitar as consequências dos erros que você cometeu no passado, que são as provas pelas quais você está passando hoje. Você não pode evitar isso. Mas você não precisa carregar um fardo pesado de ressentimento, de culpa, de mágoa, você entendeu? Que vai dificultar ainda mais a sua estadia aqui nesse mundo de provas e expiações.
né? Então, é impossível, é impraticável pensar em evolução sem pensar na prática do perdão, né? Então, isso aqui eu pedi para ela, isso aqui é uma frase que eu passei para o canal. A dificuldade do ser humano em perdoar cria um retrato da sua personalidade. Qualquer um de nós que pousar os olhos sobre aquele ser humano, nós logo identificaremos uma espessa nuvem escura envolvendo todos os seus corpos. Todos os seus corpos. O corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo astral, o corpo emocional, o corpo aquoso, o corpo espiritual, todos os corpos. Não é só o corpo físico. A gente identifica. Eu já falei para vocês que nós os reconhecemos não é pela aparência física que vocês têm, é pelo tipo de luz que vocês emitem. A luz que vocês emitem do chakra é a impressão digital de vocês cósmica. É assim que vocês são identificados. Vocês não são um número, mas vocês são um código. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. É como se vocês fossem um QR Code de luz. Né? Nós fazemos a leitura de vocês por esse código de luz. Nós vimos o emaranhado de luz, ele forma um código para nós. Um código binário. Binário. Porque a linguagem binária é universal. Né? Então, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o sentimento de vingança, ele vai criar uma redoma, né? Em torno de você. Essa redoma, ela é feita de um magma. Magma mesmo é aquela substância viscosa em torno da aura humana. Vai impedir a aura de brilhar, de irradiar. E, por conseguinte, vai obstruir todos os passos daquele indivíduo. Agora, a decisão de se libertar é de cada um. Tudo que nós falamos aqui, até agora, é uma decisão de cada um. Nós vamos deixar esse tema do ego como um empecilho à evolução para o nosso próximo momento, porque como ele vai trazer um leque de muitas informações, nós não temos mais tempo hábil, né? E tem um comentário aqui. Ah, sim. Mas vocês... Desligaram do quarto. Eu não entendi. Alguém disse alguma coisa? Vocês entenderam essa questão da evolução? Né? É um processo longo, é uma jornada difícil, mas ela é inevitável. Eu estou no meu processo evolutivo. E para eu angariar um estágio melhor, eu estou trabalhando, eu estou aqui, no sistema solar, na galáxia Via Láctea. Eu estou trabalhando arduamente pelo sistema solar, pelo planeta Terra, pela humanidade terrena, todos nós da nossa equipe. Por quê? Nós precisamos trabalhar em colaboração com a obra do Criador primordial, porque somos co-criadores, e ao mesmo tempo que a gente está dando essa colaboração, nós estamos dissipando nossas próprias obscuridades, promovendo o nosso próprio crescimento interior, porque a evolução ela é dinâmica, ela é contínua. O Cristo, que vocês conhecem como Jesus, Yoshua, ele está em progresso constante. Ele não está parado no tempo, no espaço, como vocês o conheceram há 2000 anos. Aquele que está no pior estágio
do lamaçal, na pior condição moral de um ser humano terreno ou terrano, um dia ele vai alcançar o progresso moral. Pode demorar o tempo que for. É o que nós dissemos aos senhores. O Criador primordial, ele não é tempo, ele não tem tempo. O tempo é uma coisa inerente aos mundos inferiores. E o tempo, por que a gente fala tanto no tempo? Fala assim, o tempo acabou, não há mais tempo. Porque o tempo dos despertadores, daqueles que estão despertando, dos buscadores, o tempo dos buscadores nessa terra, nessa dimensão, acabou. Né? A Terra entrando, é o mesmo planeta, mas ela está nesse limiar, né? Neste limiar de uma outra dimensão. A sua próxima reencarnação, ela já será bem melhorada. Mas essa mesma Terra que está um pouco mais para trás, ainda naquele estágio de provas e expiações, vai levar ainda algum tempo para poder se adiantar. Né? Então, é como se fosse uma holografia, né? Várias terras, né? Uma foto holográfica de várias terras, e aí você vai vendo as classificações. Então, escolha onde você quer ficar. Não estou com pressa de evoluir? Está tudo certo. Não tem problema. Não tem problema de jeito nenhum. Gosto de ser verme? Está tudo certo. Gosto dos meus vícios? Está tudo certo. Não há problema. A nossa preocupação aqui, a nossa fala, o nosso compromisso é com os buscadores. É com aqueles que estão no caminho do seu despertar. É a esse que nós damos bronca, é nesse que nós puxamos a orelha, é nesse que a gente dá uma sacudida para trazer ele para cá, trazer ele para a nossa realidade, porque é esse que nos interessa. Os outros, vocês vão ter muito tempo para trabalhar eles. Vocês estão sendo preparados para isso. Para fazerem com eles o que eu estou fazendo com vocês. Entenderam como que funciona? Não tem nada de oculto, não tem nada de secreto, não tem nada de iniciático. É tudo muito simples. É tudo muito simples. É muito fácil. Né? Então, eu agradeço ao senhor